Oi, boa noite para você que está acompanhando mais uma live aqui do Porteira Rosa. Hoje nosso assunto é crédito rural. Oi, Miriam, boa noite, Murilo. Murilo Souto, que é especialista em crédito rural, é o convidado de hoje e vai tirar algumas dúvidas, principalmente neste momento de enfrentamento ao coronavírus. Vou chamar ele já para a gente participar. Sim. Sim, boa noite, tudo bom? Boa noite, só ajeitar o celular Pode aqui ajeitar. para a gente poder conversar melhor. Tá ok. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, obrigada por participar, viu? Por aceitar esse Opa, bate-papo, imagine, eu que agradeço o convite. tá? Você fala Legal a gente de tá podendo onde? falar com o pessoal aí. Oi? Você fala de onde? Eu moro em Tatuí, interior aqui de São Paulo, São né? Paulo mesmo? E, isso, interior de São Paulo. Eu trabalho na cooperativa de crédito do Sistema Sicoob. O Uhum. nome da cooperativa é Copelivre. A gente está em 12 cidades atendendo, mais as outras cidades da região. E fica na central, a minha central fica na região de Capivari. Entendi. E como que tá a situação do coronavírus aí? A cidade tá atendendo ao decreto estadual ou você tá vendo nada de diferente assim? Fala um pouquinho de como tá a situação na cidade. Aqui na nossa região está tendo bastante aderência dos municípios, né? A partir de hoje, na minha cidade, inclusive, acho que também o decreto começa esses dias, o estado inteiro de todo mundo está usando máscara nas ruas, nos bancos, ônibus, em geral está usando máscara. E aí você vê que mas tem bastante gente para rua ainda. O Tem, pessoal tem gente. não está encarando ainda com muita seriedade. Bom, vamos falar então do crédito rural. Explica pra gente Sério, o que é o crédito sério. rural, para quem ele é para quem, né, ele é oferecido e quais são aí as principais condições para a pessoa solicitar esse tipo de crédito. Certo, vamos lá. Então, o crédito rural, ele é uma coisa meio óbvia, mas é para o produtor rural, entendeu? Ele é voltado para o produtor rural, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Cooperativas de produtores rurais também podem atender, tá? São atendidos pelo crédito rural. E quem não é produtor rural, mas trabalha com pesquisa de produção de mudas, sementes e sêmen para inseminação artificial, também pode utilizar do crédito rural, assim também como prestador de serviço mecanizado. Às vezes o cara ele trabalha para fazer colheita numa produção. Então ele não é produtor, ele só trabalha, ele quer comprar um trator para ele alugar a hora trabalhada dele, o trator dele, a colheitadeira dele, ele pode prestar serviço, ele também pode tomar o crédito rural, tá? É aquele que E aí, atende o setor também. foi? Desculpe interromper, é aquele que atende o setor também, não só produzir, Isso, mas exatamente, exatamente, produzir, né? exatamente. Uhum. E aí, quais são as condições para você tomar o crédito rural? Você tem que ser proprietário de alguma área rural, ou arrendatário, ou você tem um contrato de comodato. Então, você tem que trabalhar numa área que ela esteja disponível para você, sendo própria, ou cedida, ou arrendada. Uhum. E o que acontece? O contrato de arrendamento, o contrato de comodato, ou uma carta de anuência que você tenha, ela precisa estar registrada em cartório também para ter uma validade no crédito rural. Tudo legalizado, no caso, né? Isso, isso. O que acontece? Saiu hoje no Diário Oficial é, um decreto sobre algumas facilidades do crédito rural nessa época de pandemia, e aí, né, entre até o dia 30 de junho, as operações de 1º de março a 30 de junho, que os contratos de arrendamento, carta de anuência ou acumulado que não estejam registrados no cartório, vai poder utilizar. Aí, Ah, vou passando essa data, daí registra, por causa que existem muitos cartórios que estão fechados no momento, ou você não tem a mobilidade de ir até o cartório. Então, nesse momento, tem uma facilidade já referente a isso também. então eu tenho uma dúvida. Então, Desculpa, eu, pode falar. sobre as pessoas que, por exemplo, têm alguma terra que é de doação, ou então aquele que trabalha em assentamento rural, eles podem solicitar linha de crédito? Podem sim. O É, pessoal de assentamento tem uma linha específica do Pronaf que que é atende da o pessoal de agricultura assentamento. familiar. Uhum. Isso. E aí o pessoal também que tem uma terra de doação, que ela recebeu a terra de doação e tem registro no cartório, a matrícula está certinha, ela pode utilizar. Caso não esteja no nome ainda, não esteja
certa matrícula, um contrato do proprietário fazendo um arrendamento ou cedendo a terra para a pessoa, não tem problema nenhum também, tá? Ela pode utilizar. Entendi. Aí o que ela, Desculpa. ela precisa, tá? Ela precisa de algumas outras documentações. Ela tem que estar regularizada no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Hoje toda operação de crédito rural você não consegue liberar se ela não tiver com a situação regularizada no CAR. Na verdade, hoje, se você não tem o CAR na sua propriedade, nem vender hoje você consegue. Entendi. Então, você precisa estar com registro no INCRA, que a gente tem uma documentação que chama CCIR, dentro da sua área, do seu estado. No nosso caso é São Paulo, tem que estar com o CADESP regularizado também. Uhum. E o contrato de arrendamento, nesse caso, e a matrícula atualizada. Com essa documentação, entra um projeto técnico daí. Precisa ter um projeto técnico elaborado por um engenheiro agrônomo ou um orçamento simples, dependendo do que for o crédito que você for tomar. Mas o projeto ele é essencial, você ter um projeto assinado, feito certinho por um engenheiro agrônomo, porque ele é tão importante para a instituição que está emprestando dinheiro, quanto para quem está pegando, para ver se a produção dela vai ser capaz de pagar o próprio crédito que ela está tomando. Nossa, isso é interessante. Quais são os tipos de crédito rural existente e oferecidos, né? Que deve ter Tá, diversas diferenças. isso. A gente tem um crédito que a gente chama crédito de custeio, tá? Esse crédito de custeio, ele é utilizado para a hora que você for comprar os insumos, sementes, mudas, defensivos. Então, tudo que você for cuidar da parte da produção, se for uma questão de gado, for comprar vacina, ração, questão de manutenção de instalação, tratos culturais, preparo do solo, aí vai entrar a questão de custeio. Então, tudo que você está cuidando da sua plantação, do que você tem lá, você vai utilizar o custeio. Aí nós temos também um tipo de crédito que chama investimento. Investimento é para aquisição de máquinas, como trator, colheitadeira, pulverizador, esse tipo de outros implementos agrícolas. Alguns casos também a gente consegue adquirir veículos, se for um caminhão para transporte, ele consegue. Veículo de passeio não consegue, a gente já deixa avisado o pessoal que quer veículo de passeio. E caminhonete, cabine dupla também não. Não. É caminhonete simples, porque no crédito rural, o que ela diz? Você tem que utilizar o veículo para o crédito rural, para você, para sua lavoura, para o seu trabalho rural. Então tem que ser cabine simples. E aí, às vezes, até um projeto tem que constar a hora trabalhada para o que você vai utilizar, porque já que é um dinheiro que vai ser ele é subsidiado pelo governo, então ele tem que ter a utilização correta. Tá certo. Aí a gente, e dentro do pessoal que é muito da nossa região aqui, é cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, que o pessoal vai fazer fundação, ampliação ou renovação, também pode ser tomado como investimento, tá? Aí, às vezes, tem um produtor ou outro de cana, eu quero cana para 2 anos. Se for realmente para investimento, que ele está fazendo uma fundação, ou ele está renovando a cana dele, ou ampliando, aí ele consegue até um valor maior com um prazo maior. Caso não, se ele estiver no segundo, terceiro, quarto corte, aí é o crédito de custeio mesmo, tá? Entendi. Deixa eu só entender que, assim, é uma situação bem delicada, né? Quando se fala de dinheiro, eu acho que todo mundo quer ter uma segurança. No caso da Claro. cana-de-açúcar, né? Como você está explicando, É. canaviais aí da sua região, é feito algum estudo na produção? Tipo, para eles darem o crédito, eles vão avaliar o tipo de produção que você tem, se você tem condições de pagar? Seria isso? Isso. O que acontece? O engenheiro, a hora que ele vai fazer o projeto técnico, não só de cana, como qualquer outra cultura, o engenheiro técnico, ele vai lá, ele faz, ele levanta a forma que ele produz, a produtividade dele, dá capacidade de pagamento para ele. Então, ele vai olhar, ó, você vai produzir tanto, tá? O seu custo é tanto, você vai ter que vender por a sua produtividade por um valor X, que é o valor de mercado, para você conseguir pagar e ter o seu lucro também. De Então, tudo o próprio, e aí tem que ser, não é qualquer pessoa que faz, tem que ser um técnico especializado, certificado licenciado, né? no CREA, nessas. Certo. Então, é preciso. E depois, o que acontece? Dentro do próprio projeto, ele vai estar informando o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Passa um período, ou a instituição financeira, ela manda um outro técnico ir até a propriedade, fazer uma fiscalização para verificar
se realmente está sendo feito Então, o crédito conforme foi dado. uhum. Entendeu? Hoje até uma norma do Banco Central está muito em cima essa questão de fiscalização. Antigamente, vamos dizer, o pessoal tapava mais o olho, mas hoje em dia não. Quase muitas operações elas estão fiscalizadas. Tem muitas operações que a gente tem um sistema que é o GI de controle, que chama o SICOR, e, por exemplo, áreas que são sobrepostas já não consegue fazer crédito rural. O que acontecia antigamente? Eu, Murilo, produtor rural, ia no Banco do Brasil e tomava um crédito para minha área de R$ 100.000. Aí depois eu saía de lá, ia para o Cicobi, tomava R$ 100.000 também para utilizar na mesma área. Hoje já não é permitido. E não é que é só permitido, o próprio sistema do Sicor, porque você informa as glebas por coordenadas geodésicas, ele já vai pegar que está dando duplicidade nessa área, ele não libera o crédito. Olha só, então é só um crédito, tipo, independente da instituição, é só uma vez. E como é que tá? Não é que é só uma vez, é por safra. Vamos dizer, então você tem uma área vamos dizer, de 40 hectares. Nessa área, você vai, 20 hectares, você vai plantar milho. Uhum. Então, você vai fazer um crédito rural sobre esses 20 hectares, fez nessa área. A outra área, ela está livre para fazer. Então, você pode utilizar as áreas Ah, que estão informadas. E é dentro do prazo que é informado no projeto. Prazo de plantio e colheita. e tudo planejado, né? E como é que fica nessa Exatamente. situação? Por exemplo, com a pandemia do coronavírus, com certeza o que mais tiveram é dúvidas sobre o crédito rural nessa Sim, hora. O que que você pode sim, falar para a sim. gente sobre isso? O que Então, acontece com a pessoa que já solicitou um crédito e, por exemplo, não vai conseguir pagar, honrar os compromissos devido a esses problemas? certo. O que acontece? O pessoal que está com problema no coronavírus, ele não está conseguindo, ele está tendo, vamos falar no geral, não só o coronavírus. Isso aí serve para qualquer tipo Pra- de época. né? Ele, ele, ele tem uma produção dele e vai, vamos dizer que o crédito dele vai vencer agora dia 20 de julho. Uhum. O que ele tem que fazer? Se agora ele está vendo que ele não vai conseguir pagar por qualquer motivo que produtividade dele que não cresceu devido a alguma praga que pegou, algum efeito climático, algum problema de comercialização, falando que preço baixo não justifica isso, tá? Hum, O problema de comercialização. Ele mercado, não teve. Exatamente. Agora ele teve algum problema de comercialização que ele não conseguiu vender, ele não conseguiu, agora por causa do corona, transporte, que está com muito problema de locomoção, ele vai até a instituição financeira, ele informa o gerente da conta, até documentado isso, tá? Ele informa, ele chega, ó, eu estou com problema, não vou conseguir pagar por esses motivos. uhum. Beleza, o banco tem que protocolar esse recibo, protocola, ele tem que vir com orientações técnicas informando, às vezes pode ser de próprio punho, mas aí tem que ser bem embasada, então por isso geralmente o próprio técnico que já fez o projeto dele faz um novo documento informando, ó, ele teve uma praga assim, e isso justifica ele prorrogar o pagamento que está programado. Então é feito outro projeto, outra situação, ele consegue prorrogar. Mas isso tem que ser feito antes da operação vencer. Ah, Porque daí depois que ela vence, ela já não é mais prorrogação. Ela vai entrar em questão de renegociação. nossa, Aí complicado. o próprio manual do crédito rural, ele fala sobre Renego- as renegociações, tem alguns decretos que estão saindo referente à renegociação. A renegociação, o banco em si, ele não é obrigado a fazer, Não? entendeu? Não, a prorrogação sim, a renegociação não. O E que qual, acontece? A mesmo caso. por exemplo, eu sei, Oi? por exemplo, qual que é a diferença? O que acontece? A pessoa que Certo. não tem condição de pagar, ela entra para renegociação, ela procura essa Não, ela entra para prorrogação, e isso antes do é vencimento. uma combinação da dívida para conseguir pagar depois. Isso, o que acontece? Ela está vendo que vai chegar no dia do pagamento. Ela teve algum problema, ela frustrou a safra dela. Entendi. Ela já conversa com o gerente, ela já protocola o pedido dela, faz a documentação, comprova essa perca. O que acontece? O banco vai lá e prorroga para uma data futura, que ela vai ter que ter outra produção, outra coisa em cima, e ela vai adiantar para uma outra data. Então, e aí o que acontece? As cláusulas do contrato original se mantêm, taxa de juros não muda nada.
entendeu? Então, continua, Uma coisa é o é mesmo contrato prazo. com uma data futura de Ah, vencimento, exatamente, ó, as mesmas condições. legal. Aí, quando é Desculpa. a renegociação, é quando já passou o prazo de vencimento, mas lógico que o banco ele tem interesse em receber. Uhum. Então, aí eles é conversado, existem algumas, dependendo do tempo que ele ficou devendo, existe todo esse tipo de negociação para se fazer o pagamento. Não, o que a gente fala, só reforçando, a prorrogação é obrigatória, a renegociação não, mas o banco quer receber, ninguém empresta para não. Todo mundo, né, quer receber. Ó, só uma Exatamente. pausa aqui. Eu queria agradecer muito o pessoal. Acho que são seus amigos, com certeza. Alexandre, Célia, Miriam, o Marlon, o Juto. Tem uma pergunta também. Eu quero agradecer todo mundo que está participando. A Débora, que participou ontem, a advogada Débora. Tem uma pergunta aqui que eu acho que possa ser interessante. Eu não sei se você pode responder também. É com relação Vamos ao lá. financiamento. A pergunta era sobre o financiamento agrícola, se teria seguro um financiamento. Isso existe essa possibilidade? A questão também do crédito, existe essa possibilidade de seguros? Então, vamos lá. Todas as operações com recursos obrigatórios, recursos controlados, de custeio, o que são recursos controlados? São as linhas do Pronamp, do Pronaf, que tem algum incentivo do governo, algum subsídio, alguma equalização. O que acontece? Essas operações de custeio até R$ 300 mil é obrigatório usar um programa chamado Proagro. E, resumindo, é um seguro que o governo participa, entra com ele. Se você tiver alguma frustração da sua safra, vai lá o técnico do governo, alguém, vai olhar lá, realmente deu, aí paga, o seguro vai pagar isso daí. Entendi. Um percentual, não 100%. O que a gente orienta? Temos também os seguros agrícolas até 300 mil, acima de 300 mil, não só para quem está fazendo crédito rural, mas como para quem não está fazendo, o seguro agrícola é uma coisa importantíssima, sabe? Às vezes as pessoas têm aquela visão, o seguro não paga, porque o seguro. Não. Até quem está fazendo o crédito rural é essencial que tenha o seguro. Até 300 mil ele vai ser, de custeio o recurso obrigatório, ele vai ser obrigado a fazer algum tipo de seguro. Aí ele pode tanto botar o Proagro como um seguro de uma seguradora. Aí ele pode colocar os prós e contras de custo, prós e contras de cobertura, ele decide que um substitui o outro. Entendi. Mas é muito importante, porque, principalmente quando você está fazendo um projeto, todas as informações corretas vão estar no projeto. É o que a gente conversa sempre com o pessoal. A informação é a questão essencial para o seguro sair certinho e ele pagar. É como um seguro de carro. Você fala que você não tem uma pessoa menor de 23 anos que dirige o carro, sendo que tem, se pegar não paga. Então, se você informa que a sua produção é menor, que a sua área é menor, que você dá informações erradas para ficar mais barato o seguro, a cobertura não vai ser correta também, né? Mas a parte de seguro ela é essencial. É. Bom, você falou anteriormente sobre as exigências e o CAR parece que é o primordial para conseguir um crédito, né? Isso, Quais são isso. as outras exigências que os bancos pedem na hora de solicitar o crédito rural? Então, é aquela documentação que eu falei, Caixa, CIR, ITR, e aí o que acontece? Geralmente, vai ter que ter uma garantia, então o pessoal que tem a área própria, geralmente a própria área ela pode entrar como garantia, inclusive agora com a MP do agro, teve uma vantagem legal, que a gente chama que é o patrimônio de afetação. Ah, sim. Vamos dizer, se a pessoa ela tinha uma área que valia R$ 1 milhão, Uhum. e aí ela ia tomar um crédito de 300. Ela colocava a área dela lá de 1 milhão, ela ficava com 1 milhão em garantia para um crédito de 300. Hoje, com essa questão do patrimônio de afetação, lógico que tem toda uma burocracia um pouco antes, ela tem que ir já antes no cartório, dividir a área dela em glebas, essa área vale tanto, essa área vale tanto. Então, ela dividiu a mesma área, a hora que ela for entrar num crédito rural, por exemplo, de 300 mil, ela pode pegar uma gleba, estou dando essa gleba em garantia, não a área inteira. Com essa nova lei que veio do MP do Agro, é uma coisa bem interessante que pode ser utilizada. Tá, isso. A pessoa que ela não tem a área, ela arrenda, o que as instituições pedem? O penhor da safra. A safra fica penhorada para o banco, caso aconteça alguma coisa. E assim, não é como
a questão do custeio dos 300 mil, o seguro é obrigatório, mas por mais que não seja, a gente não obriga, quando não for 300 mil reais, mas é uma segurança tanto para o banco, quanto para também quem está pegando. Porque se a pessoa está pegando um crédito, por exemplo, de 500 mil reais, frustra a safra dela, ela vai ter um prejuízo muito grande para pagar o banco. Agora, se ela tem um seguro que pague 65% da produção dela, já diminuiu bastante o prejuízo, né? Entendi. E neste momento do coronavírus, eu sei que você falou já, mas, por exemplo, a Uhum, pessoa que o período que a gente está vendo esse problema está sendo prolongado cada vez mais e mais. A gente vê, por exemplo, o certo, setor de flores, né? certo. Agora que eles voltaram a comercializar as flores para tentar ganhar um pouco agora no período do Dia das Mães, que é considerado Natal para esses produtores. Então, Isso, digamos assim, pessoas que estão na situação deles, fizeram um investimento para utilizar este ano. E este mês de maio é onde eles tiram esse dinheiro para pagar esse crédito. Mas certo. talvez não seja o suficiente para conseguir honrar esse compromisso. O que que eles fazem? O que que vai acontecer com eles? Vamos lá, então, a gente volta. Um dos benefícios que o governo deu agora em questão do coronavírus também foi uma expansão. Pessoal que tomou crédito entre primeiro que desculpa, não é que tomou crédito, ele tinha vencimentos entre 1º de janeiro desse ano até 15 de agosto, consegue uma prorrogação, e aí, nesse caso, não é nem renegociação, já pode ser a prorrogação, nesses casos especiais. Ele vai mostrar, ele vai provar lá, olha, tive um problema com o de flor. Ó, eu perdi venda, não consegui vender porque não tinha comércio devido ao coronavírus. Então, ele tem até dia 14 de agosto para prorrogar a operação dele para 15 de agosto. Então, o cara está vendo hoje, aí ele tem uma operação que já venceu, ou vai vencer mês que vem, daqui 15 dias, ele vai no banco, informa, entra com os papéis para trazer o vencimento para 15 de agosto. Se ele vê que até 15 de agosto ele não vai conseguir pagar, ele já entra naquele atrás que a gente falou, já prorroga para outra safra, para outro ano, para conseguir pagar até lá. Entendi. Se ele precisa Oi? Tem como essa conversar, né? Tem como se conversar. Tem sim. É que a gente vê, o próprio manual do crédito rural, ele diz, e aí eu acho que é uma prática das instituições financeiras, se, se você vê que você não consegue pagar, não deixa vencer para depois você ver o que faz. Se você está planejado, você está vendo que você vai ter um problema, se antecipa, conversa com o gerente da sua conta e com certeza ele vai querer te ajudar. Ele precisa te ajudar. E aí é nós que trabalhamos no sistema cooperativista, mais ainda que tem essa visão também que está dando suporte. E nesse momento acho que um tem que ajudar o outro. E o agro, como é muito forte, o agro que precisa, e existem algumas cadeias que a gente vê que está sofrendo, a gente sabe que o agro é forte, que o agro está se mantendo, mas teve muita gente que sofreu. A gente vê pessoal da floricultura, hortifruti está sofrendo bastante, entendeu? Eu já começo a ler algumas coisas que o pessoal da cana tá começando a sentir também, por causa que daqui a pouco vai sair e o consumo de combustível está pouco, e o pessoal que faz o açúcar, como tem restaurante fechado, Sim, lanchonete fechado, é uma então cadeia, né? já começa também outras cadeias sentirem isso também. Tá. Então todo mundo tem que dar a mão agora para crescerem É, junto, né? tá todo mundo no mesmo barco. Até chegou uma dúvida aqui na minha cabeça, com relação, por exemplo, digamos que o seu João tem a fazenda dele e ele utiliza a linha de crédito sempre com o Pronan, que é aquela do médio produtor. Só que veio o Isso. coronavírus e reduziu a produção dele, ele teve que dispensar alguns funcionários. Neste caso, ele pode voltar a pedir uma linha de crédito especializada para médios produtores ou, devido à realidade, ele tem que buscar uma nova alternativa de crédito mais enxuta, para não correr o risco de ter um débito. Você acha que pode acontecer isso? Isso pode se tornar uma tendência de Olha, reavaliarem as linhas de crédito de acordo com a nova realidade do produtor? Ou não? Acho que isso não tem olha, nada a ver. eu acredito que no momento ainda não, porque hoje é o que ainda se divide o produtor rural em questão de programas que ele vai pegar o crédito, é ainda com o faturamento dele. Ah, Então vamos lá, pessoal que às vezes não tem essa informação. Quem tem um faturamento anual
até 415 mil anual e possui a DAP ativa, o que é a DAP? É Declaração de Aptidão à Pronaf. Esse documento que você tira aí na Casa da Lavoura, da sua cidade, que você se enquadra. Aí você pega crédito da agricultura familiar com taxas entre 3% e 4,6% ao ano. Sim. Se você se desenquadrar no ano agrícola dessa linha, você não consegue voltar atrás. Isso já é automático, independente de coronavírus ou não. Exatamente. Então você tem que ter o documento, porque geralmente também é feito em cima de nota fiscal, essas coisas que vai comprovar que você desenquadrou. Quem entra no Pronamp, que é o Programa de Apoio ao Médio Produtor, são produtores rurais que possuem renda bruta anual de até 2 milhões de reais. Então, o cara tem até 2 milhões de reais, ele consegue estar no Pronamp, que a taxa de custeio é 6% ao ano e no investimento 7% ao ano. Aí o pessoal que está acima de 2 milhões, eles são outros produtores que a gente chama, que a taxa média deles é de 8% ao ano no crédito rural. Entendi. O que acontece que a gente vê? É a conversa que a gente está tendo, live que a gente assiste, material que a gente está acompanhando. A tendência nesse próximo ano safra, e aí às vezes também é uma coisa interessante falar para o pessoal, que o ano safra ele é diferente do ano fiscal. Entendo. O ano safra ele começa em 1º de julho de um ano e ele vai terminar no dia 30 de junho do outro ano. Então a gente está acabando o nosso ano safra, e o próximo ano safra está para vir aí agora. Existe até uma conversa que ele pode ser antecipado devido às medidas do coronavírus. E ele é como a tendência é que o dinheiro para o grande produtor, esse que está acima de 2 milhões, ele está cada vez ficando mais enxuto. A tendência do governo é atender mais o pequeno e o médio. Então, vão ter mais verbas. Taxa, eu escuto muito pouco. Algumas pessoas estão confiantes que vai ter uma diminuição de taxa considerável nesse próximo ano safra, mas eu assisti já também lives do pessoal que pertence à bancada rural, o pessoal que está fazendo o plano safra, disse que é para a gente não criar muitas expectativas. Porque como o governo equaliza as taxas, se ele aumentar muito, ele abaixar muito a taxa, a demanda de dinheiro vai diminuir, e ela já não é tão grande. Entendeu? Porque se for pensar, não é um dinheiro que o governo dá, entendeu? Ele equaliza as taxas, porque o dinheiro vem de poupança que os bancos captam. Entendi. Tem até o Renan mandou aqui, verdade, tá me quebrando. Poxa, infelizmente, né? Não é o único, acho que tá todo mundo nesse mesmo barco, né? Quero mandar um abraço aqui para Mônica Brasil, lá de Mato Grosso do Sul, para o Renan, para Kelly, para Ana. Tem bastante gente aí participando. Se quiserem, podem mandar as suas perguntas. Aproveita o Murilo que está participando aí. Só para tirar uma dúvida, eu sei que você comentou com certeza diante as outras perguntas, mas, por exemplo, aquela pessoa que já estava pagando um crédito e vai ter que solicitar, aliás, ela pode ou não solicitar um outro? Existe essa possibilidade? Então, se a área que ela for utilizar não tiver tomando, ela for tomar em outra área, essa área que ela utilizou já foi feita colheita e ela está dentro do limite que ela tem anual, que dependendo do programa que ela tiver enquadrada, ela tem o limite, ela consegue tranquilamente. Entendeu? Não tem esse problema. E é assim, a gente está acabando safra, a gente vê que tem um dinheiro bom ainda no mercado disponível. O que a gente sente um pouco de dificuldade ainda é a questão das linhas do BNDES. As linhas de crédito rural do BNDES, que são dos programas PCA, Inovagro, Moder Infra, ABC, entre outros, praticamente não, zerou. Hoje a gente tem o Moder Frota, ainda existe um pouquinho de dinheiro lá para o pessoal adquirir as máquinas. Mas agora chega em julho, renova isso daí, libera. Mas tem muitos programas que no próprio julho, agosto, no máximo setembro, já zerou o estoque do governo para prestar como crédito rural. O que é a tendência agora? Os bancos, as instituições financeiras, cada vez mais investirem em linhas de crédito rural com recursos próprios, que a gente chama de recursos livres. Algumas, como a minha cooperativa, a gente já trabalha com uma linha que a gente chama de giro rural, que na verdade é um capital de giro mesmo para o produtor rural, está indo utilizar, ele não precisa de projeto técnico, não tem fiscalização,
ele precisa utilizar para qualquer coisa, e lógico que a gente tem o bom senso de emprestar que seja para o agronegócio. Sim. Ele precisa de um capital de giro, ele teve uma emergência, a gente tem taxas muito competitivas dentro dessa linha. E existem alguns outros produtos também, como a CPR, que é uma grande tendência de estar no mercado agora, para o pessoal estar tomando crédito, tem seu crédito rural. Acho que foi isso que a Débora acabou de perguntar aqui, né? Sobre a legitimidade, aliás, os legitimados para obter a CPR, a cédula do produtor rural. Cédula produtor rural. O que seria isso? Dá para explicar melhor o que ela quis dizer? Acho que ela Então, também. Obrigada. ó, o que acontece? A CPR é uma cédula que o produtor ele vai fazer, entendeu? Já informando, ó, eu tenho uma produção para tal tempo, eu vou vender, e aí o banco antecipa esse pagamento para numa data X ele receber. É como se fosse esse desconto de título que o pessoal faz, as empresas fazem, vamos dizer, antecipação de maquininha. Em termos rasos, seria isso. Então, você precisa também de um registro no cartório, de algumas coisas, mas o registro ele pode ser posterior, dependendo da empresa. Hoje as taxas estão bem competitivas, assim, sabe? Dentro do Cicobi, a gente tem também uma CPR, que a gente chama CPR PEP, que é o preço de equivalência do produto, que está ligado ao mercado futuro. Então, um exemplo de produto que eu acho que é bem interessante para quem acompanha esse produto. Hoje você tem um valor X da saca de milho, por exemplo. Então, se tem esse valor X, o banco vai pagar para você um valor um pouco menor do que está cotado na Bolsa de Valores na B3. Ah, interessante. A gente paga um pouquinho mais, um pouquinho abaixo do que vocês. Só que você vai acompanhando o mercado, vamos dizer que o vencimento dessa operação seria em setembro. Uhum. Se em agosto, em julho, o valor está abaixo do que você teria pago, você pode travar a operação aí, e aí você paga no vencimento. Ou seja, você pode estar pagando juros negativos até. Uhum. Então é bem interessante para quem acompanha a questão Lógico. das operações em bolsa, assim, é muito interessante. Ótimo. Tem uma outra pergunta que ela mandou, ela é ótima nisso, hein? Sobre o patrimônio de afetação, a questão da fração tece uma mudança considerável. Você tem como explicar para a gente sobre o que é isso que ela quer dizer, que teve essa mudança considerável sobre o patrimônio de afetação, o que seria? Eu acho que ela acabou, na verdade, só afirmando, né, que é aquilo que a gente falou, que é uma mudança bem considerável, porque é aquilo que o produtor, ele tem uma área que vale 100 milhões, ele vai tomar um crédito não, desculpa, de 1 milhão, ele vai tomar um crédito de 200 mil, por exemplo, ele vai ficar com a área dele toda travada, Hum. se ela entra em garantia, sendo que depois ele vai tomar um crédito no mesmo banco ou em outro banco do restante da área, ele não consegue usar. Agora, com o patrimônio de afetação, será divididas as áreas, ele consegue utilizar cada área como garantia para outra Eu já operação. entendi agora. Agora, antes da gente encerrar, a gente já tá há um tempinho, eu tenho medo até de perder a live, tá muito legal. Eu acho que você é bastante esclarecedor e de uma forma simples, né? Eu acho, gosto disso, que o pessoal gosta também. Eu procuro ser assim também, porque a gente sabe que é um assunto delicado, é um assunto que às vezes tem uma barreira para as pessoas, e eu, quando comecei a estudar, me aprofundar nisso, e como a gente conversa bastante com o produtor rural, acho que quanto mais simples Melhor. a gente conversar é melhor, porque não adianta a gente querer usar termos muito técnicos, falar bonito, Né? que não vai trazer um entendimento que não é esse o objetivo, né? Exatamente, isso mesmo. Eu queria saber, como você é especialista, você está no meio disso, está atendendo os produtores, qual que é o conselho que você pode deixar para o produtor neste momento que está aí com esse problema do coronavírus, né? Tá tendo seu crédito, vendo que aquilo que ele plantou não está conseguindo comercializar. A gente tem diversos, todo dia chega vídeo para a gente mostrando gente que está tendo que acabar com uma plantação de hortaliças, por exemplo. Qual que seria a mensagem, o conselho do Murilo para essas pessoas, para esses produtores? Ó, para esses produtores e para todos os produtores, cada vez mais se especializar, cada vez mais profissionalizar a sua produção, seja qual ela for, e seja qual tamanho você for. Cada vez mais você vai precisar de um técnico agrícola para estar atendendo a sua área.
às vezes a própria Secretaria da Cultura, da Agricultura da sua cidade disponibiliza, alguma casa da lavoura, tem um técnico para estar acompanhando, busque a profissionalização, busque um acompanhamento técnico, faça principalmente uma gestão do fluxo de caixa, que é muito importante o produtor ter uma produção, um fluxo de caixa financeiro bem controlado, que às vezes, muitos casos que a gente vê de produtores que não conseguem pagar o seu crédito rural, não é nem só devido à frustração de safra, às vezes é por uma má gestão financeira dele mesmo. Entendi. Então, isso é muito importante. Cada vez mais, o agro a gente vê que tem as tecnologias no campo, que tem as máquinas que estão hoje fantásticas. O Brasil hoje é referência nisso. E nós também temos muito material, muito instrumento de gestão no computador, no celular. Hoje a gente você vê questão de tem fiscalização hoje que a gente faz, não só fiscalização de acompanhamento de produção, que é feito por sensoramento remoto. Eu já fui na AgriShow ano passado, eu fiquei bobo de ver que o cara tá lá do celular dele, ele vê quanto que está crescendo, se está crescendo o suficiente, o que ele precisa colocar. Então, ele tem que fazer as aplicações para a produção dele ter uma produtividade excelente. E quem está com dificuldade realmente, a gente fala, você tomou o crédito, conversa com o seu banco antes do negócio estourar. Se você está precisando de crédito, os bancos têm linhas interessantes para dar o apoio para você, então vale a pena você conversar. Assim, vamos deixar, não precisa ter vergonha, vamos toda nessa área, conversa o que você precisa antes, porque o que for depois é mais difícil de resolver. Entendi. Ótima dica, ótima mensagem. Bom, quero agradecer de coração você ter aceito participar desse bate-papo. Como eu falei, Obrigado. acredito que foi muito esclarecedor. Vai ficar aqui no IGTV. Claro. Compartilhe aí com seus amigos, com o pessoal que você acha Pode deixar. vai. Viu, Valéria? Pode falar. Tá, antes de encerrar, eu queria deixar um beijo para minha irmã que está assistindo também hoje. Hoje é aniversário dela. Ai, Então, queria dar uns parabéns para ela. Manuela. Manuela, parabéns. Parabéns pelo irmão também. Ela mora em Campinas, a gente não está conseguindo se ver agora por causa do corona, tudo tá difícil, né? Mas eu queria deixar um beijão para ela. Agradecer ao pessoal também que assistiu, acompanhou a gente, os meus amigos, o pessoal que acompanha o canal também. Parabéns você também por esse trabalho. Eu vejo que é focado também nos produtores e nas produtoras. E sempre que você precisar de alguma coisa, estou à disposição, disponível, você tem meu contato. A gente vai se falando e a gente tem que dar as mãos sempre, porque o agro é forte e a gente precisa cada vez mais fortalecer o agro no Brasil. É isso aí, o agro não para. Muito obrigada, viu? Cuidado para você. Obrigado, cuidem, fiquem com Deus, você e sua família aí. E se você tiver mais alguma sugestão, pode mandar para a gente fazer uma próxima live, tá bom? Fique à vontade. Vamos sim. Tem muito mais assunto para a gente conversar. Com certeza, combinado. Obrigada, viu? Tá certo. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Se quiserem mandar sugestões, sugestão de entrevistado, podem ficar à vontade, mandar para a gente, que eu vou correr atrás e vou chamar para participar. Bom, amanhã temos mais uma live com o professor Guilherme. Ele vai falar sobre a limpeza de bebedouros. Vamos aproveitar esse momento aí para dar uma organizada na fazenda, né? Obrigada pela audiência, uma boa noite, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.